E aí, galera do primeiro ano, como que vocês estão? Tranquilo? Espero que estejam tudo bem, tá certo? Que estejam se cuidando. Então, aqui a gente vai para a nossa segunda aula daquele projeto que eu expliquei na aula passada para vocês. Vamos lá, eu vou estar repetindo muitas coisas aqui que vocês possam, por acaso, não ter entendido, ter ficado com alguma dúvida. Então eu vou resumir o básico, aquilo para vocês não terem mais dúvidas a partir dessa segunda obra, tá bom? O projeto ele se chama Arte em Casa. Vocês vão estar produzindo, vão fazer trabalhos práticos em casa, que vai ser a avaliação mensal próxima do próximo bimestre de vocês. A obra selecionada de hoje, da nossa segunda aula, é O Pensador, de Auguste Rodin, que eu vou apresentar para vocês, que eu acredito que vocês já conheçam. É aquela famosa obra do cara com a mão no queixo, pensando sobre a vida. Mas vou explicar para vocês o significado de tudo. Pessoal, olha só, no decorrer do mês, né, finalzinho de agosto, comecinho de setembro, contando tudo, serão 4 obras, certo? Uma obra por aula. Apresentei a primeira para vocês. A aula passada foi o Herói, quando eu apresentei o projeto para vocês, então já temos uma. A de hoje, O Pensador, de Rodin, é uma escultura, mas perfeito para fazer desenho, para fazer qualquer releitura que você, em qualquer uma das técnicas de desenho que você escolher, é tranquilo para poder fazer, inclusive é digital. Vou mostrar exemplos aqui de outras releituras para vocês poderem, né, se inspirar. Então hoje é a segunda obra, vão ficar faltando mais 2, então totalizando 4. Dessas 4 você vai selecionar 2, fotografar e me enviar, ou por Instagram ou por e-mail, que eu vou tornar a repetir aqui no final para vocês. A minha sugestão é que a cada aula você faça a releitura daquele trabalho que foi apresentado. No final, você já vai ter ali os 4 desenhos, você seleciona o melhor, são 2, manda para mim e pronto. Já vai ser ali a sua nota, já vai obter a sua nota, beleza? Então vamos lá. Aqui a obra O Pensador. É a figura humana, um homem sentado em um tronco, com as mãos apoiadas no joelho, os braços apoiados no joelho e uma das mãos sobre o queixo, olhando, direcionando o seu olhar para baixo, pensando. Essa obra pertence a Auguste Rodin e foi feita em bronze. Vamos conhecer um pouco sobre ela. Então, como eu disse, O Pensador é uma escultura em bronze de Auguste Rodin, geralmente colocada sobre um pedestal de pedra. Pedestal de pedra que vem, gente, é abaixo dessa parte aqui da base da escultura. É uma escultura que ela é colocada, temos aqui em uma altura considerável um pedestal de pedra e acima desse pedestal vem sendo colocada toda essa escultura. Por que fala geralmente colocada? Vou explicar para vocês. É porque existe mais de uma obra dessa daqui, todas originais de Rodin. O trabalho mostra uma figura masculina, nua, maior do que o tamanho real de um homem. A escultura mede aproximadamente uns 2,5 metros de altura, sentado em uma pedra com o queixo apoiado em uma das mãos, como se imerso em seus pensamentos. E é frequentemente utilizado como uma imagem para representar a filosofia, justamente por ele estar nessa posição pensando. A origem da obra, originalmente chamado O Poeta. Quando Rodin foi fazer a obra, ele pensou no primeiro momento em colocar esse nome, O Poeta. Por quê? Porque a peça era parte de uma encomenda do Museu de Arte Decorativa de Paris para criar um portal monumental baseado na Divina Comédia de Dante. Cada uma das estátuas no portal representava um dos personagens principais do poema épico.
Então o Rodin iria contribuir com essa imagem O Poeta. Ela faria parte desse monumento representando ali um personagem, que seria o poeta. Quando concebido, em 1880, em seu tamanho original, aproximadamente 70 centímetros, ou seja, menor do que ela é representada hoje, como um elemento culminante de As Portas do Inferno, o pensador representava Dante, autor da Divina Comédia, inclinando-se para observar os círculos do inferno, enquanto meditava em seu trabalho. O pensador foi, portanto, inicialmente, tanto um ser como um corpo torturado, quase uma alma condenada e um homem de pensamentos livre, decidindo ultrapassar o seu sofrimento através da poesia. Ou seja, inicialmente, eu vou retornar aqui para mostrar para vocês. Inicialmente, essa figura ela media a sua primeira obra 70 centímetros e era colocada na parte superior de uma porta. O homem olhava para baixo e estava ali a refletir se ele sairia do paraíso e iria acabar caindo no inferno. Então essa indagação dele vem dessa parte, dessa reflexão entre dois lugares completamente distintos, seguindo ali as inspirações de Dante, se ele sairia do paraíso e cairia no inferno. Bom, vamos continuar aqui em análise da obra. O pensador, ele foi exibido individualmente, ou seja, sozinho, fora da porta, em 1888 e tornou-se assim um trabalho independente. Então, a partir daí, ele passou a ser visto somente a figura do homem sentado sobre um tronco de árvore, pensando. Ampliado em 1904, sua versão colossal provou ser ainda mais popular. A imagem de um homem perdido em seus pensamentos, mas cujo corpo poderoso sugere uma grande capacidade de ação. Tornou-se uma das esculturas mais célebres já conhecidas. Numerosas tiragens, ou seja, fundições, existem em todo o mundo, incluindo a que está agora nos jardins do Museu Rodin, um presente para a cidade de Paris, instalado fora do Parthenon em 1906, e outra nos jardins da casa de Rodin, em Meudon, sobre o túmulo do escultor e da sua esposa. Mais de 20 cópias dessa escultura existem espalhadas pelos museus de todo o mundo. Por quê, pessoal? Por que isso? Aí vocês podem estar pensando, então quer dizer que existe mais de 20 cópias dessa obra? Onde está a original? É porque é o seguinte, como a obra ela é feita de bronze, o bronze ele é um material derretido que é colocado dentro de um molde. E esse molde pode fazer quantas cópias o artista quiser. Então todas as cópias foram produzidas pelo próprio artista, pelo Rodin, sendo que duas se encontram nesses museus que eu falei para vocês, em Paris, no museu chamado Rodin, e nos jardins de sua casa, da sua antiga casa, que hoje também funciona como um museu. Agora, aqui no Brasil, tem em Recife, temos um grande museu, onde tem ali uma escultura de O Pensador de Rodin, que é original, que faz parte dessa tiragem, dessa cópia que o próprio artista fez e colocou em diversos lugares do mundo, certo? Agora vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre Rodin. Em uma carreira que durou todo o final do século XIX até o início do século XX, Auguste Rodin foi profundamente inspirado pela tradição, mas também se rebelou com suas formas idealizadas, introduzindo práticas inovadoras para a escultura. O que isso quer dizer? Quer dizer que ali na virada do século XIX para o século XX, duas fases artísticas predominaram nesse período: o realismo e o impressionismo. Rodin, por características da estética da figura humana, era completamente realista. A maneira como ele expressava o corpo humano,
As expressões faciais das pessoas eram completamente realistas, que chegavam até a questionar que ele fazia escultura em cima de uma figura humana de fato. Tamanha era a vivacidade ali da obra de Rodin. Porém, ele utilizava a base de uma forma inacabada, como se fosse uma pedra bruta, uma pedra grande, bruta, onde ele lapidava o ser humano com imensa perfeição, com imenso realismo, e a base ele não mexia. Então ela passava a sensação do inacabado. E essa sensação de inacabado é característica do impressionismo. Então Rodin ele tem essas duas classificações, características ao mesmo tempo em uma única obra do realismo e do impressionismo. Sempre que os autores, os historiadores vão relatar e descrever a carreira de Rodin, eles sempre fazem essa observação, que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, voltando aqui, tá certo? A gente percebe o homem sentado em uma pedra ou um tronco de árvore, é algo que não dá muito para definir sobre o que ele está sentado, mas percebemos a rusticidade aqui. E já a figura humana sendo representada de uma maneira completamente bem feita e acabada. Então aqui nós temos características do realismo e aqui do impressionismo em uma única obra, tá certo? Então essa linda, maravilhosa obra de Rodin, O Pensador, é a obra que vocês vão inspirar para poder fazer o trabalho de releitura de vocês. Vamos lá para eu apresentar para vocês aqui alguns outros exemplos de outros alunos, de outras pessoas que fizeram releitura da mesma obra. Aqui uma pessoa na mesma pose, porém vestida, na mesma pose de O Pensador de Rodin, sentado em um monte de objetos, um monte de coisas aqui, que como se diz, talvez características da vida dessa pessoa, onde ele está aqui refletindo sobre momentos, situações e lembranças de sua vida. Uma outra releitura, já utilizando aqui inspirações geometrizadas no corpo, né? Uma inspiração mais estilizada, aqui completamente colorida. Essa daqui foi um grafite que o grafiteiro Cobra, um grafiteiro brasileiro, fez em um dos muros de São Paulo. Então ele fez bem colorido aqui o Pensador, né? Ainda jogou esses flashes de luzes. Aqui a obra Bapuru, que eu não poderia deixar de falar para vocês, que Tarsila do Amaral, quando foi fazer a obra Bapuru, em quem que ela se inspirou na pose também? O Pensador de Rodin. Romero Brito também já produziu uma obra inspirada também no Pensador de Rodin. Aqui outro grafiteiro que fez uma outra grafite, aqui está o Pensador de Rodin e diversos outros elementos da vida da pessoa. Aqui temos o Pensador bem refletindo sobre o seu computador. Da mesma forma, aqui, outro Pensador na figura do macaco. É uma outra releitura que também se torna divertida, mas observamos o tronco, a posição, braços no joelho, uma das mãos apoiadas no queixo. Então vocês podem desenvolver a criatividade de vocês em diversas formas, inclusive a fotografia, trabalhando na arte digital. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso, tá? A nossa obra da nossa segunda aula é O Pensador de Rodin. E agora vocês têm uma semana para criar ali a sua releitura até chegarmos na nossa terceira semana e eu apresentar para vocês a terceira obra. Tá certo, primeiro ano? Então vamos nos despedir? Um grande beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, tá certo? E até semana que vem.